Olá, pessoal. Vamos agora analisar então a prova, uma das questões da prova discursiva de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil 2023. É claro que a gente vai fazer essa análise, já aconteceu a prova, os alunos já têm os seus gabaritos aí, não saiu ainda a folha de respostas aí oficial da banca, mas a gente se preocupa não somente com aqueles que estão fazendo certame, como aqueles que querem vir a fazer certames, né, onde a Fundação Getúlio Vargas vai cobrar, né, a matéria na prova discursiva e também onde, a princípio, aí sim, né, tem vários colegas que vão fazer recursos a respeito aí, de ter sido tirado pontos, né, porque, na verdade, a gente sempre pensa, né, na prova discursiva como uma prova que a gente vem buscando tirar o ponto máximo, né, o máximo em relação àquilo que foi escrito, né, mas não é uma prova que é para colocar a nossa opinião, e sim uma resposta correta. Então a gente, às vezes, coloca uma resposta e a banca, às vezes, vai lá e acredita em outra resposta. A gente tem que ver e estudar e analisar a resposta da banca em relação à resposta do aluno. E muitas vezes eu tenho visto isso, né? Experiência aqui na Cefaz Minas Gerais, corrigindo mais de 500 provas aí dos alunos, a gente viu claramente aí várias situações onde o aluno escreveu aquilo que a banca desejava no espelho de resposta, mas não foi considerado por algum motivo escuso, né? Alguma coisa assim que a princípio eles não viram. Então tem coisa que a gente também tem que lembrar o avaliador que está escrito ali no seu espelho de prova. Então, para quem quer fazer recurso também para a Receita Federal do Brasil, nós estamos aqui com uma equipe de professores. A gente viu que dentro do concurso do auditor nós tivemos o direito previdenciário, nós tivemos o direito constitucional, tivemos o direito administrativo, o direito tributário sendo cobrado nas questões, e a gente tem professores aqui na nossa equipe de professores aqui no SOS Curso para ajudá-los a fazer o melhor recurso possível, e essa é a ideia aqui, inclusive daquilo que eu estou falando com vocês. Vamos ver a questão para a gente poder lembrar. Falava do sistema S, né, da contribuição corporativa do SESC, e a princípio trazendo uma informação interessante, e a gente vê aqui, ó, na telinha com vocês. Ó. Questão que eu vou declarar agora vai ser a questão número 1. ABC Comércio Limitada, atuante no comércio varejista, aquele que vende ao consumidor final, em 2021, passa a não mais concordar com a cobrança da contribuição incidente sobre a folha de salários em favor do Serviço Social de Comércio, SESC, por considerá-la inconstitucional, uma vez que entende que a sua base de cálculo não configura nem faturamento, nem receita bruta, nem valor de operação, tais quais como previsto no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A, da Constituição da República de 1988. Por esse motivo, a sociedade empresária deixou de pagar débitos de tais contribuições já previamente declarados, bem como deixou de entregar novas declarações referentes a novos faturadores de tais contribuições. A ABC Comércio Limitada ingressa com mandado de segurança com pedido de liminar para que fosse suspensa, então, a exigibilidade dos créditos tributários com base na inconstitucionalidade da exação, de modo a não sofrer, então, a cobrança, sendo a liminar concedida, então, pelo magistrado. Né? Lembrando que a liminar em mandado de segurança não é o mérito. A liminar somente é o magistrado avaliando ali se existe a fumaça do bom, né, o fumus boniuris e o periculum in mora, né? Quer dizer, a fumaça do bom direito e o perigo na demora de poder prover aquela determinada liminar para depois haver o julgamento do mérito. Vamos para a pergunta, ou as perguntas. E aí é um critério interessante, veja, a banca resolve, a princípio, criar, vamos lá, ó, na telinha. Então, a banca resolve criar um critério, né, relacionado a três respostas ali propriamente ditas. Né? Como essa questão vale 30 pontos, pode ser, ó, ainda não saiu o espelho, mas pode ser que seja 10, 10, 10. Né? Pode ser que seja diferenciado, como aconteceu agora recentemente na Cefaz Minas Gerais, que algumas questões você tinha um peso maior numa das determinadas perguntas e em outras um peso menor. Então, em regra, o que a gente tem aqui? A gente tem 30, né, 30, por exemplo, linhas para poder responder 3 perguntas, todas, entre aspas, com o mesmo peso. Então, o aluno tem que ser bem equilibrado agora na hora da resposta para poder fazer uma resposta que, a princípio, vislumbre corretamente o gabarito, sem encher linguiça, porque tem, às vezes, o candidato que quer demonstrar algum
conhecimento, e ao invés de fazer uma breve introdução, a introdução é 3 vezes maior do que a resposta, né? Então, e ele acha que com isso ele está fazendo alguma coisa bonita. Não sei, eu creio que a princípio não é isso, não sei não é isso realmente que o avaliador deseja. Ele quer uma resposta bem clara, bem objetiva, muitas vezes uma resposta direta e depois, a princípio, um acompanhamento à resposta do porquê você deu aquela resposta, né? Então, você, a princípio, fala que sim ou não e o porquê daquilo. E isso eu tenho visto muito no espelho de resposta da Fundação Getúlio Vargas. Então, sim ou não e o porquê daquilo. E é interessante que, às vezes, a Getúlio Vargas coloca um sim ou não e o porquê e ainda coloca uma situação, se não fosse dessa forma, seria desta. Então, a gente tem uns acréscimos, às vezes, no espelho de resposta da banca. Mas vamos ver as perguntas sobre, né, essa contribuição. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Tem razão a ABC Comércio Limitada em sua alegação de inconstitucionalidade da cobrança de tal contribuição incidente sobre a folha de salários em favor do Serviço Social do Comércio, o SESI. Então, a ABC Comércio, ela pode realmente alegar essa inconstitucionalidade? Ela tem razão nessa alegação? Aí vem logo, né? Não adianta você dizer só o sim ou não. A pergunta da prova pede que você justifique. Então, é sim ou não e o porquê. Tá certo? Então, na verdade, aqui acaba as duas participações. Quer dizer, às vezes o aluno, eu vejo às vezes a pessoa tem... Cada pessoa tem um raciocínio de uma forma diferente, né? Então, tem alunos que, ao invés de irem direto falar o sim ou não, eles explicam, justificam, e no final eles não dão a resposta sim ou não. É como se eles não soubessem a resposta. Eu acho que o avaliador olha dessa forma. Eu vi várias pessoas perdendo nota na Cefaz Minas Gerais por causa disso. A pessoa sabia muito bem explicar aquilo que era o justifique, mas ela não deixou claro a sua resposta, se era sim ou se era não. Ela perdeu o ponto na questão. Às vezes perdeu o ponto integral, não se considerou nem a sua justificativa, porque no final da conta justificou o quê? Então aqui é a mesma coisa, quer dizer, se você vai dizer que a ABC tem razão, você tem que falar sim e justificar o porquê. Se você vai dizer que a ABC não tem razão, você tem que dizer não e justificar o porquê. Então tem duas partes dessa resposta. Tudo bem? Duas partes. O sim ou não e a justificativa. Vamos continuar. É possível realizar-se o lançamento das contribuições, ainda que não declaradas, durante a vigência de tal liminar, em mandado ou de segurança? Veja, é possível se realizar o lançamento das contribuições ainda não declaradas durante a vigência. O que ele fala de lançamento aqui, professor? O lançamento é a constituição definitiva do crédito tributário, aquele previsto lá no artigo 142 do CTN. A pessoa jurídica que está com mandado de segurança e tem uma liminar, ela pode ficar sem ter aquele lançamento sido feito? Ou seja, ela pode conseguir, através da liminar, a impossibilitação do lançamento ser feito? Queridos, essa é uma situação bastante interessante, bastante prática, bastante do dia a dia do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Já de cara eu digo que não. É uma obrigação do auditor lavrar o auto de infração e constituir o crédito tributário. O fato de haver um mandado de segurança faz com que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151 do nosso Código Tributário Nacional. Então, o fiscal tem que fazer o quê? Ele tem que lavrar auto. Por quê? Porque tem que constituir crédito. Então, ele constitui o crédito, mas está suspensa a exigibilidade. Então, ele tem que colocar lá no campo de observações do seu auto de infração, né? Crédito suspenso em virtude do mandado de segurança referente ao processo número e bota o númerozão do processo lá. Quando lá na frente o mandado de segurança for julgado, o crédito já está aqui estabelecido. Se o mandado de segurança falar que o AIN, o auto de infração, é insubsistente, então aquele crédito, a princípio, vai deixar de existir justamente por decisão judicial. Se o mandado de segurança for julgar que o Estado, ou no caso aqui, a União, está com o direito sobre a cobrança, então o crédito já está constituído, né? Então, na realidade, boa pergunta, uma pergunta prática, uma pergunta do dia a dia. Mas olha só, não adianta só aqui dizer sim ou não, é possível. Você também, de novo, a pergunta tem as duas fases da pergunta, né? A pergunta tem, é possível? Sim ou não? Justifique. Então a segunda parte da pergunta também tem que ser justificada. Bom, e a terceira pergunta é, caso a liminar não tivesse sido concedida, qual seria a parte legítima para cobrar judicialmente tais contribuições? Veja, caso a liminar não tivesse sido concedida, qual seria a parte legítima para cobrar judicialmente? Seria o próprio SESI?
Seria o próprio SESC? Seria um grupo do Sistema S? Seria a Procuradoria da Fazenda Nacional representando a União? Né? Seria a própria União? Quer dizer, quem seria essa pessoa que poderia cobrar se a liminar não tivesse sido concedida, ou seja, se realmente a cobrança pudesse ter sido feita sem ter tido a liminar antes? Então, isso também ele quer, a princípio, né, tanto a sua justificativa, mas ele quer também se sim ou não, se isso é possível ou não. Então, a pergunta muito interessante, né? E sobre uma jurisprudência que não é tão recente, mas é uma jurisprudência boa, né? Julgado lá no Supremo Tribunal Federal, lá no tema 325, tá certo? Claro que talvez, com certeza, o aluno não vai ter o julgado, o tema na cabeça, talvez eu pegue algum colega aí para fazer um recurso que o camarada meteu o tema lá do 325 lá na prova. Se colocar, meu querido, eu creio que é 10 total, né? Quer dizer, você já é quase um membro do CARF. Né? Mas se você não colocar, não tem problema, porque normalmente a gente coloca numa prova segundo os tribunais superiores, segundo o Supremo Tribunal Federal, alguma coisa nesse sentido. Então, ó, conforme tema 325, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, foi declarado que é possível a tributação do SESC sobre a folha de salário. Então, já houve a declaração da possibilidade. Tá certo? Mesmo não havendo previsão expressa na Constituição Federal. Porque a Constituição Federal fala das contribuições corporativas sobre outros itens, mas não sobre a folha de salário de forma direta. Então, ó, aqui está a grande razão, né? Mesmo que não haja previsão expressa, aquele que vai dar a possibilidade que a princípio seja feito vai ser justamente o Supremo Tribunal Federal. Então ele fala sobre isso, né? Então ele fala: o referido dispositivo estabelece que cabe à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico (CID) e de interesse das categorias profissionais econômicas corporativas, no caso o SESC, tendo como base de cálculo o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação. Veja, na Constituição Federal é assim que está, né? Ou é sobre o faturamento, ou é sobre a receita bruta, ou é sobre o valor da operação. É lá no Supremo Tribunal Federal que a gente declara que a contribuição poderá ser cobrada também sobre a folha de salário. No caso da contribuição para o SESC, é importante observar que o Supremo já se pronunciou sobre a matéria em julgamento de recurso extraordinário, o 789874, com repercussão geral conhecida. Na ocasião, o STF fixou a seguinte tese: é legítima a incidência da contribuição social destinada ao SEBRAE e ao INCRA sobre a folha de salário. Quer dizer, outras contribuições, né, relacionadas ao grupo S, que é o caso do SEBRAE, também podem ser feitas sobre a folha de salário. Então, poderia ser citada também essa jurisprudência, demonstrando que haveria uma similaridade em relação ao SESC. Beleza. Assim, considerando a jurisprudência consolidada no STF, a contribuição para o SESC, que também é destinada a entidades voltadas ao desenvolvimento e promoção social, é constitucional quando incidente sobre a folha de salário. Então, na idade, se você precisa falar sim, né, é passível de contribuição, vamos ver de novo a pergunta, ele fala assim, ó, a pergunta aqui, né, a respeito da situação, ele fala aqui, ó, tem razão a ABC limitada na sua alegação de constitucionalidade? A gente poderia já colocar aqui, ó, a ABC limitada não tem razão quanto à sua alegação de inconstitucionalidade. Estou fazendo agora o recurso, a situação, né? Pelos motivos a seguir detalhados. Pronto. Já colocamos aqui, né? Aqui uma breve introdução e já colocamos a primeira. Veja, a resposta tem que ter duas fases. Tem razão ou não tem razão? Não tem razão, ABC. Por quê? Porque o SESC pode ser cobrado sobre folha de salário. Então tem que falar, não tem razão ABC, porque o SESC pode ser cobrado sobre folha de salário. Aí justifica. Opa, posicionamento jurisprudencial. O STF já, a princípio, se manifestou. Nós temos alguns lugares ali onde a gente encontra. Beleza, pessoal? Estou dando uma maior colher de chá aqui, impossível, né? Quer dizer, a gente está ajudando os colegas, inclusive. É claro, professor, eu não tenho firmeza em fazer o meu recurso. Eu tenho uma certa preocupação de estar fazendo alguma coisa errada e botando toda a minha aprovação por água abaixo. Então, para você,
nós temos aqui o SOS Curso, vai ter um link aí na descrição para você que fez a prova de analista ou fez a prova de auditor. Tem um link para cada turma, tá bom? E aí a gente vai ajudar você, tá bom? Bom, continuando. Aí já colocamos ali uma breve introdução e respondemos a pergunta. Vamos chamar aqui de pergunta. Vou chamar aqui essa pergunta de AA, né? Vou botar aqui um Azinho aqui para a gente entender que tudo isso aqui que está na telinha é a letra A. Vamos lá para a letra B. A letra B pergunta se é possível realizar-se o lançamento da contribuição, ainda que não declarada, durante a vigência de tal liminar do mandado de segurança. Então, vamos lá. Aqui ainda está na letra A, tá? Eu coloquei algumas informações interessantes aqui sobre a letra A. De acordo com a jurisprudência do STF, não tem razão a ABC Comércio Limitado em sua alegação de constitucionalidade da cobrança de tal contribuição incidente sobre a folha de salário. Então está aqui, ó. Né? Eu podia ter colocado isso aqui no começo, né? Coloquei aqui no final, tá bom. Bom, vamos para B. No caso em questão, a liminar concedida suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários com base na alegação de constitucionalidade da contribuição, mas não afastou a obrigação de declarar as novas contribuições. Portanto, mesmo durante a vigência da liminar, a ABC Comércio Limitada deveria cumprir com sua obrigação de declarar as contribuições referentes a novos fatos geradores. Né? Declarar as contribuições referentes a novos fatos geradores, vamos ver se foi isso que ele perguntou realmente. É possível realizar-se o lançamento das contribuições ainda não declaradas? Não, então ele tem que declarar as contribuições referentes a novos fatos geradores. E, né? Olha só, com a concessão da liminar e mandado de segurança, houve a suspensão da atividade tributária, conforme o artigo 151 do CTN. O fisco pode lançar. Lançar é constituir o crédito tributário através de constituir o crédito tributário através da lavratura do auto de infração, certo? A fim de evitar a decadência, constituindo então o crédito tributário. Né? Então, quer dizer, na idade a gente está aqui. Veja, eu não vim aqui para trazer uma resposta única, até nem saiu ainda o espelho de resposta aí da questão, mas eu vim para poder mostrar para você uma sugestão, porque é justamente o que acontece. Eu vou dar uma mesma prova para 1.000 alunos. Os 1.000 alunos, cada um vai escrever a mesma coisa de forma diferente. Ou vão escrever, a princípio, sugestões diferentes de uma mesma resposta, e que poderão ser caminhos válidos. Tudo bem? Então, estou dando aqui uma sugestão, estou acrescentando coisas aqui para mostrar a informalidade mesmo de como a gente, a princípio, imagina você lutando aí a alcançar o objetivo, que é alcançar a questão aí, alcançar o gabarito completo, né? Então, a resposta à letra B, né? Ele já fala aqui para nós, né? Quando ele fala aqui, ó, é possível realizar seu lançamento? Sim. Vamos botar um sim aqui na frente. Então, letra B. Sim. Vírgula. No caso em questão, a liminar concedida suspendeu a atividade dos créditos tributários com base na alegação de constitucionalidade da contribuição, mas não afastou a obrigação de declarar novas contribuições. Portanto, mesmo durante a vigência da liminar, o ABC Comércio deveria cumprir sua obrigação de declarar as contribuições referentes a novos fatos geradores. E com a concessão da liminar, houve a suspensão da exigibilidade, conforme o artigo 151 do CTN, o fisco pode lançar, constituir o crédito tributário através da lavratura do auto de infração, a fim de evitar a decadência, vou botar assim, a fim de evitar a decadência, vou parar por ali, né? Deixa eu só botar aqui, calma. Então tá aqui, é possível, então tá aqui. Só vou botar aqui, ó, vou duplicar aqui, porque eu vou dar uma diminuída aqui e vou, a fim de evitar a decadência, lembrando que o auto de infração estará com exigibilidade suspensa em seu campo de observação. Eu estou acrescentando, tá? É mais informação para você que quer ser fiscal, tá? É assim que você vai fazer. Todo o trabalho que você for fazer, que tem um mandado de segurança lá impedindo, suspendendo a exigibilidade, você vai ter que lembrar exatamente disso aqui. Você tem que colocar no campo... Você constitui o crédito, mas coloca no campo de observações. Olha,
não posso cobrar ainda porque a exigibilidade está suspensa. Fechou? Bom, aí vem a terceira pergunta. Caso a liminar não tivesse sido concedida, qual seria a parte legítima para cobrar judicialmente tais contribuições? Ó, caso a liminar não tivesse sido concedida, qual seria a parte legítima para cobrar? Então a pergunta é a parte legítima para cobrar quem? Então essa aqui a gente vai colocar como letra C, né? Vamos botar C assim. Ó. Segundo a lei, vou botar aqui, ó. Segundo a lei federal número 11.457/2007, que deu uma mudança muito grande, né? Uma reforma administrativa muito grande na Receita Federal, traz para a Receita Federal do Brasil a arrecadação e a cobrança, né? A responsabilidade, vamos botar aqui, ó, a responsabilidade pela arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros, no caso o SESC. A cobrança de forma judicial, então a cobrança administrativa é a Receita Federal, mas a judicial deve ser feita por meio de ação ajuizada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e a defesa, no caso aqui a defesa da União, deverá ser feita também pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, na verdade, aqui nós temos aqui, né, a Procuradoria da Fazenda Nacional respondendo aqui à situação da cobrança judicial daquele determinado crédito tributário que foi inscrito na dívida ativa e enviado para a execução fiscal. Fechou? Galera, a prova em si, né, ela foi um tema bastante interessante, bastante útil, bastante apropriado. Deixa eu só ver se eu acabei mesmo essa questão do jeito que a gente deveria, porque ele pergunta lá, né, caso a liminar não tivesse, qual seria a parte legítima? Ah, tá, aqui, então a parte legítima, vamos responder aqui, ó. A parte, vamos botar direitinho, né, legítima para fazer a cobrança judicial deve ser por meio de ação ajuizada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e a defesa deverá ser feita, vamos lá, vamos botar aqui, ó, deverá também ser feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Aí eu posso colocar aqui, ó, e aí justifique. Pois, segundo a lei 11.457/2007, trouxe, né, ou vamos botar assim, ó, a lei 11.457/2007 trouxe para a Receita Federal do Brasil, no caso aqui a União, a responsabilidade pela arrecadação e a cobrança das contribuições de terceiros, no caso, o SESC. Beleza? Eu acho que ficou melhor agora aqui. Beleza, pessoal? Como eu falei para vocês, sempre dá para melhorar, e eu creio que aqui tem um bom espelho de resposta para uma prova que ainda vai sair o espelho aí, mas eu espero que, a princípio, a gente tenha gabaritado aqui com vocês. Se não tiver, meu querido, recurso neles, tá? Esse lema é o meu lema, quer dizer, você tem lá uma expectativa de, sei lá, ter ido muito bem na prova. Aí o camarada foi lá e pegou um monte de pontos de vocês, entrar com recurso, Tudão está aqui para poder ajudar vocês, e uma equipe de professores aqui também está aqui para ajudar vocês. Fiquem com Deus, bons estudos, detonem, né? Agora saiu o ISS do Rio de Janeiro, vamos lá fazer essa prova. Vai lá que você, a princípio, passa num, passa no outro. Só alegria e até a próxima.